Agora, em setembro, outubro de 2023, a Boitempo lança o primeiro volume da Estética de Lukács. Creio que é um lançamento inédito em português. Vale a pena dizer umas poucas palavras sobre essa obra. De fato, Lukács concluiu o que se chama hoje a estética, ou estética 1, vocês verão por que logo em seguida, ou estética, a peculiaridade do estético. Lukács concluiu essa obra em dezembro de 1962. E ela foi editada no ano seguinte, em 1963, em 2 volumes que somam juntos mais de 1.600 páginas, por uma editora alemã, a Lusterhand. Pois bem, esta obra foi pensada por Lukács para ser o primeiro momento, a primeira elaboração de um conjunto de 3 textos voltados para a sistemática análise da arte. Lukács, todavia, só concluiu a primeira parte desse seu projeto. A segunda e a terceira partes, Lukács não elaborou. Compreende-se. Logo que ele concluiu a estética, ou seja, essa primeira parte, que se publicou em 1963, ele passou a dirigir a sua atenção para a elaboração de uma obra voltada para a ética. E, nesse movimento, ele acabou derivando para a construção daquilo que seria publicado na sua integralidade póstumamente. Ele derivou para a construção da sua Ontologia do Ser Social, que se encontra editada no Brasil, aqui pela Boitempo. Então vamos ver se a gente localiza isso com precisão. Lukács volta-se para a estética, pensa elaborar um tratado sistemático sobre a obra de arte, mas só completa uma primeira parte. A segunda e a terceira parte não foram redigidas, porque ele deslocou a sua preocupação para o domínio ético, em função do qual ele acabou redigindo não uma ética, mas a sua última grande obra, a Ontologia do Ser Social. Ora, a Boitempo já vem se dedicando de forma sistemática à publicação de obras de Lukács. Não é? Há uma coleção da Boitempo, que é intitulada Biblioteca Boitempo, que já publicou mais de uma dezena de obras do autor, sempre com traduções muito cuidadosas e com introduções, apresentações, prefácios elaborados por autores bastante qualificados no estudo de Lukács. É importante sinalizar que a edição da Boitempo não segue a mesma concepção, eu diria, editorial da edição alemã. A edição alemã de 1963, primeira edição alemã de 1963, ela se compõe de 2 volumes, 2 grossos volumes. A edição da Boitempo não se concretizará em 2 volumes,
mas sim em 4 volumes, seguindo, inclusive, o exemplo de outros empreendimentos editoriais que trouxeram a estética à leitura em línguas neolatinas. Me refiro especialmente à edição espanhola, não é, da Grijalbo, que também é em 4 volumes. Assim, a estética lucasiana vai sair no Brasil em 4 volumes. Agora está sendo lançado o primeiro volume, o primeiro de uma série de 4 volumes. Este primeiro volume, feito uma cuidadíssima tradução revisada, tradução feita por tradutor profissional. Eu lembraria o nome de um tradutor já bastante conhecido aqui na Boitempo, que é o Nélio, e revisada pelo outro coordenador da Biblioteca Lucati, que é o Ronaldo Vielme. Essa tradução, que vai se completar ao longo deste ano e do próximo ano, essa tradução do primeiro volume é precedida por um longo prefácio meu, uma longa apresentação de cerca de 100 páginas, que foi elaborada com uma dupla preocupação. Primeira é mostrar ao leitor que a obra de 1962, publicada em 1963, é eu diria, a consecução de uma preocupação que acompanhou Lukács desde que ele iniciou, lá na primeira década do século XX, a sua importantíssima trajetória intelectual. A estética lucasiana não é resultado de um interesse, digamos, pontual de um filósofo sobre a arte. É, na verdade, a culminação de uma longa trajetória que eu procuro recuperar em detalhes eu diria, larga apresentação que redigi para este primeiro volume. Mas uma outra preocupação minha nessa larga apresentação foi de natureza documental. Eu, ao longo das páginas que dedico à estética, eu ofereço ao leitor uma cuidadosa e detalhada documentação. Eu reuni aquilo que, a meu juízo, é o mais significativo do que foi escrito sobre e de Lukács ao longo de mais de 50 anos de atividade intelectual de Lukács. Em especial, eu cuido do Lukács marxista, mas não exclusivamente do Lukács marxista. Eu cuido de toda a trajetória intelectual de Lukács, o que significa que essa minha apresentação ao primeiro volume dos 4 que constituirão a estética em português, essa minha apresentação é também um cuidadoso referencial para aqueles que querem aprofundar de forma rigorosa e sistemática os seus estudos sobre Lukács. Eu queria insistir muito num ponto. Eu tratei, nessa introdução, de reproduzir o diagrama intelectual de Lukács de 1908 a 1962, ainda que faça referências à obra derradeira de Lukács, que está publicada em português, né, pela própria Boitempo, que é uma ontologia do ser social. Entretanto, nesse meu cuidado, eu fiz questão de abordar alguns pontos quentes e polêmicos da trajetória de Lukács, muito especialmente a discussão das posições políticas de Lukács. Ainda que eu não tenha descido a detalhes no quadro posto pelas polêmicas em torno dos posicionamentos políticos de Lukács, eu creio que ofereço um material bastante diversificado e bastante plural acerca das polêmicas
que, inclusive, em alguns casos, chegam a apontar Lukács como um teórico stalinista. Mas o essencial da minha preocupação, nessa larga apresentação da estética de Lukács, é sinalizar aquilo que é específico do trato estético no pensamento de Lukács. Daí a referência a textos muito significativos de Lukács e um cuidado especial em determinar aquilo que parece mais valioso na contribuição lucasiana. Eu parto da hipótese de que Lukács foi, sem qualquer dúvida, entre os marxistas, no século XX, aquele que, de maneira mais sistemática e mais rigorosa, tematizou a questão da arte. Pode-se concordar ou não com o pensamento estético lucasiano. Pode-se aceitá-lo ou não. O que não se pode é ignorá-lo. Neste sentido, a publicação da estética, na cuidadosa edição da Boitempo, me parece uma contribuição inestimável para a cultura brasileira.